Sim? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares da educação infantil. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Camila Fará, eu sou diretora de formação, então responsável pela formação dos pais, dos professores e dos alunos do infantil e de todo o colégio Vita, da unidade das meninas. Os 4 pilares da educação infantil, então nossa ideia é falarmos sobre sono, alimentação, higiene e ordem. Essa palestra foi dada no ano passado por mim, então eu confesso que está bem similar, se alguém assistiu no ano passado, vai acabar revendo algumas coisas, mas a nossa ideia é passar por esses 4 hábitos, tentando entender por que eles são tão fundamentais, especialmente na educação infantil, ainda que de fato eles sejam importantes também nas outras etapas da vida, então, enquanto as crianças estão no Fundamental 1 até o ensino médio. Então, a nossa ideia é preparar a educação da vontade. Quando vocês conheceram o projeto do Colégio Catamarã, vocês ouviram que nós educamos em 5 aspectos. No aspecto físico, no aspecto cognitivo, a educação da inteligência, a educação afetivo-relacional, volitivo, que é justamente essa, a educação da vontade, e o transcendente. Então, quando nós pensamos os 4 hábitos, nós estamos pensando na futura educação da vontade. Por que na futura educação da vontade? Porque a criança, quando ela é pequena, ela tem os seus afetos muito em evidência, mas não tem ainda a vontade e a inteligência em pleno desenvolvimento. Elas estão formando, desenvolvendo, na verdade, essas faculdades. Então, quando a gente pensa em educar nas virtudes, educar na vontade, a gente precisa ajudar os nossos filhos a que eles descubram, a que eles tenham como que um caminho, né, que os ajude a depois ganhar essas virtudes. E esse caminho são justamente, essencialmente, esses 4 hábitos fundamentais. Tá? Só que para educar o nosso filho, nós precisamos saber quem eles são. Inclusive, esse é o tema, e aí eu já vou fazer uma propaganda, a discussão do Clube do Livro da próxima segunda é justamente sobre conhecer os nossos filhos. Né? Então, o nosso primeiro movimento enquanto pais é conhecer cada um dos nossos filhos. Então, como está o meu filho no que se refere ao sono, no que se refere à higiene, no que se refere à ordem e à alimentação. E aí nós conseguimos pensar como que eu vou ajudá-lo nesses 4 pontos, ou no ponto que ele precisa, para que de fato ele seja ajudado a crescer. Porque quando a gente pensa educar, é ajudar a crescer. Então eu quero que o meu filho de fato se desenvolva, né? Que ele seja assim, que ele tenha plenitude, que ele ganhe as virtudes. E para ele conseguir tudo isso, ele precisa dessa minha ajuda, né? Porque de fato agora o que ele tem é bastante afetividade. Tudo entra muito pelos sentidos. Então eu, que sou o pai, eu que sou o adulto, vou entrar orientando a sua vontade, orientando a sua inteligência, e eu gosto bastante de uma expressão que se chama, nós os educadores somos a vontade auxiliar, somos a inteligência auxiliar dos nossos filhos. Então nós vamos lá e auxiliamos os nossos filhos a discernirem o que é o bom e a caminhar em direção a esse bem. Tá? Tudo bem até aqui, porque eu não vejo vocês o tempo todo, então eu fico sem saber se vocês estão acompanhando, se está tudo bem. E aí, o que a gente precisa enquanto pai e mãe conhecer? Um hábito, para ele ser adquirido, de maneira geral, ele demora de 6 a 8 semanas. Vocês podem pensar, mas o meu filho, eu tentei fazer uma mudança de rotina e ele se adequou muito bem. Em 1 semana já estava tudo adequado. Maravilha! Mas, de maneira geral, um hábito, para ele ser adquirido, a gente precisa de 6 a 8 semanas. Então, quando a gente vai querer mudar algo da rotina, organizar o sono ou melhorar a alimentação, a higiene do nosso filho, nós que somos os adultos, precisamos de constância e paciência. Porque pensar 6 semanas para que ele adquira um hábito, então eu preciso ser fiel e constante durante mais de 1 mês, no mínimo, para que ele consiga ganhar esse hábito. Então, a virtude em nós, né, a paciência e a constância vão ser extremamente necessárias. E aí, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o pilar do sono. Aqui a gente tem na tela uns dados da American Academy of Sleep Medicine, que é de 2016, mas que permanece válido e que coloca mais ou menos o tempo de sono por dia das crianças conforme a sua faixa etária.
E aí, se vocês olharem aí, até mais ou menos os 4, 5, aconteceu algo aqui com vocês. Não tá passando os slides pra mim. Ah, vocês estão em qual tela? Na primeira. Peraí. E não tá maximizado também. É como se tivesse a primeira abertura do PowerPoint. Então, vamos descobrir o que é que houve aqui. Só um minutinho, por favor. E eu vou descobrir o que houve. E agora, vocês veem a tabela de sono? Sim? Mas não está em tela cheia ainda, certo? E agora? Está em modo apresentação a tela cheia da tabela do sono. Pessoal? Pra mim não tá ainda. Ah, na hora que eu coloco ela em... Aparece a tabela, mas não está na transição, mas dá para ler. E agora? Agora não tem nada. Nossa, quando eu coloco para vocês em modo apresentação, então ela desaparece, é isso? Aqui eu não vejo nada. Tá. Mas Ó, assim, funciona, eu acho. só um minutinho, pessoal. Deixa eu descobrir o que acontece aqui, ó. Na hora que eu ponho aqui. Foi? Foi? Agora foi. Ah, tá ótimo. E agora vocês me veem de novo? Eu fiz a mesma coisa as 3 vezes. Mas a tecnologia, às vezes, ela é muito diferente. Então, só para você, quando eu estava falando dos hábitos, em teoria, vocês estariam nesse slide, que diria para vocês o que eu estava falando, né? Mas agora, quando eu passo, vocês voltam a ver a tabela das horas de sono, certo? Sim, então ótimo. Olhando essa tabela, então o que a gente tem? Um tempo mínimo, né? Um tempo mínimo e um tempo máximo, assim, por média, de tempo de sono por dia para as crianças nessas diversas idades. E quando a gente vê a criança de 3 a 5 anos, ela muitas vezes ainda precisa da soneca, né? Porque senão ela não compõe 10 a 13 horas de sono muitas vezes. E aí a gente vai observando, tem algumas crianças que com 4 para 5 anos já não precisam mais da soneca, né? Meu ponto aqui é que a gente tem na escola, na educação infantil, as crianças de 2 a 6 anos. E se vocês olharem, a média de horas, o tempo mínimo, né, de horas vai de 9 a 11 horas, considerando que a criança de 6 anos já está de 6 a 12, né? Então a gente está pensando que essa criança tem que dormir minimamente umas 10 horas por noite. Por que isso? Porque a criança... E aí mudou o slide? Para o pilar de sono. Então, por que a gente fala do sono? Por que a gente se preocupa com o sono? Por que muitos de vocês que fizeram primeira tutoria agora foram perguntados sobre a qualidade e a quantidade do sono dos filhos de vocês? Porque tem muitos estudos que mostram como a quantidade adequada de horário de sono, de tempo de sono por dia, ajuda na melhora da atenção, do comportamento, da memória, mas especificamente no equilíbrio emocional. Então, quem tem filho pequeno sabe, se a gente pula a soneca, às vezes, no fim do dia, a gente tem com todo o respeito do mundo, porque eu tenho filhos nessa faixa etária, mas um monstrinho, né? Porque ele fica emocionalmente abalado pelo cansaço, né? E, evidentemente, isso mais para frente, conforme essa criança vai crescendo, vai ter um impacto na sua saúde física e na sua saúde mental, né? Hoje, quando a gente pensa diminuição de tempo de sono para adolescentes, tem um risco aumenta o risco de automutilação, de pensamentos e tentativa de suicídio. Então, eu sei que os filhos de vocês são pequenos, como os meus, né? Mas a gente trabalha com as crianças até a adolescência. E se nota hoje no cenário internacional um aumento de depressão nos adolescentes. E parte se deve a isso, porque ficam com o celular, dormem muito pouco, e aí aumenta a depressão e automutilação e suicídio. Então é grave, né? O sono não é somente uma questão de liberar hormônios de crescimento, que já é muito importante, mas envolve também uma saúde mental, né? Fora toda a questão da aprendizagem por causa da concentração, né? Então, a nossa ideia é dar bastante autonomia para o nosso filho. Outra vez, e eu acho que esse exemplo vocês ainda não ouviram, quando uma criança ganha autonomia, é mais ou menos como o que a gente sente quando a gente desenvolve uma nova habilidade.
Então eu vou pedir para vocês tentarem lembrar o que vocês sentiram quando vocês dirigiram sem aquele momento que a gente fica travado, que a gente só dirige e muda a marcha, né? Porque tem uma fase da vida que a gente não liga nem o ar-condicionado. Mas sabe aquele momento em que a gente sai dirigindo e já consegue mexer no ar-condicionado, olhar um pouquinho para quem está do lado, se mexer ali próximo ao volante, né? É o momento em que a gente desenvolveu autonomia na direção, né? E a gente se lembra desse dia como um momento com uma certa alegria pela conquista de, agora eu consigo dirigir, né? Dirigir um carro. A criança, quando ela ganha uma autonomia para comer, para se vestir, para dormir, ela sente isso elevado assim à enésima potência. Ela sente muita alegria porque ela conquistou algo. Essa conquista para a criança é muito importante, né? Tanto que um pilar da educação personalizada é a educação na autonomia, né? Para que as crianças, de fato, desenvolvam autonomia. Então, a nossa ideia, é claro, com muito respeito a quem é o nosso filho, porque não se trata de, porque eu preciso que ele tenha autonomia, então hoje, depois dessa palestra, eu vou mandá-lo para a cama sozinho, vou apagar a luz, fechar a porta e ele que fique lá. Não é isso, né? Mas eu vou prepará-lo para conseguir adormecer sozinho, conseguir dormir a noite inteira sem precisar vir até a minha cama, né? Dormir no seu quarto. Porque ele ou ela, né, vai se desenvolver com isso, vai adquirir essa confiança em si mesmo, eu consigo, né? E vai ganhando com essa independência, essa força para depois adquirir novas virtudes, né? No ano passado, quando a gente falou sobre os 4 hábitos, uma mãe me perguntou, meu filho ainda precisa de mim no meio da noite, né? Ele acorda, vem até mim, e aí se eu não for até o quarto dele, ele chora, né? E aí eu lembro que a gente conversou um pouco sobre, claro, cada família é uma família, às vezes a orientação precisa ser bem personalizada mesmo, mas a gente qual é o nosso objetivo? Dar segurança para a nossa criança. Então, de fato, não vai adiantar, né? Eu mandá-lo vai para o seu quarto, fecha a porta e fique lá, vai ficar chorando, né? Mas o que eu posso fazer para que ele sinta essa segurança? Então, eu vou lá e fico um pouquinho e vou saindo, né? Então, a gente vai pensando juntos o que a gente pode fazer para que ele ganhe essa segurança. O ideal, nesses casos, quando a criança depende de nós fisicamente para adormecer, é a gente fazer uma retirada gradual e observando a criança, se ela já está pronta para essa retirada. O que eu quero dizer com isso? A criança está na adaptação do maternal 1. É um momento para eu fazer treino de autonomia no sono? Talvez não, né? Deixa ele se acostumar à adaptação e daqui a algumas semanas eu começo o treino de autonomia no sono, né? Ou, eu estou com o filho doente, é um momento para eu treinar a autonomia no sono? Também não, porque agora ele precisa mais do meu aconchego, do meu carinho. Então, daqui a algumas semanas, quando ele se recuperar da saúde, aí a gente retoma, começa o treino da autonomia no sono. Existe uma técnica mesmo para ajudar o nosso filho a dormir sozinho, que é essa retirada gradual. Então, se algum pai precisa, eu vou dizer como se faz. Então, a gente começa o sono da noite dentro do quarto da criança com a criança. E durante alguns dias, pode ser uma semana, a gente sai do quarto da criança dizendo que vai beber, por exemplo, um copo d'água, né? Então, filho ou filha, mamãe, papai, vou beber uma água e já volto. E aí a gente volta, bebe a água e volta, né? Porque a criança precisa ter essa segurança. Meu pai disse, ou minha mãe disse que vai voltar e voltou mesmo. Depois de uma semana, a gente começa a ficar mais tempo longe do quarto, né? Então, mamãe e papai, sei lá, vou tomar banho, né? Ou vou jantar, né? E eu já volto. E aí a gente volta. E aos poucos, a gente vai dando mais tempo nesse eu já volto. E até que vai chegar um momento em que essa criança volta a dormir, né? Começa a dormir sozinha, né? E aí a gente começa a reconhecer que a criança conseguiu. Então, no dia seguinte, filho, filha, que legal, você conseguiu dormir sozinho. Quando eu voltei, você já tinha adormecido. Parabéns! Né? E aí a gente continua isso por mais algum tempo, uma semana. E depois a gente pode dizer para o nosso filho, filho, você já pode dormir sozinho, né? Você viu que você adormece quando a mamãe ou quando o papai está jantando, está tomando banho? Então, se você precisar de mim, eu estou aqui. É só você me chamar. E muitas vezes isso funciona. Evidente, às vezes tem algumas crianças que têm um pouco mais de necessidade afetiva e aí o tempo demora um pouco mais, né? Mas se a gente vai pensando, eu posso fazer um caminho para que meu filho adquira este hábito, né? Fica mais fácil. Tudo bem, pessoal? Acho que sim.
Oi? Tudo bem. Estava todo mundo no mundo. O que é a ideia da autonomia para o sono? Né? Ajudar os nossos filhos a dormirem sempre no mesmo horário. Isso tem a ver também com o hábito, com o pilar da rotina, da ordem. Né? Porque a criança, de fato, precisa dormir cedo. Ainda mais as crianças que vêm para a escola, porque elas têm horário para acordar. Então, elas precisam dormir cedo. Além disso, se a gente pergunta para os pediatras, eles explicam, tem toda uma liberação hormonal que acontece, né, logo que, assim, nas primeiras horas da noite. Então, se a gente deixa a criança dormir muito tarde, ela perde também essa liberação hormonal. Né? Mas o hábito de dormir no mesmo horário ajuda a criança a ter sono sempre no mesmo horário, que facilita o dormir. Né? Depois, dormir na própria cama, né? Na cama da criança. Algumas vezes, alguns pais já me perguntaram, mas tem algum problema fazer cama compartilhada? E aí, assim, as associações de pediatria não recomendam cama compartilhada. Num primeiro momento, quando as crianças são menores, até por risco de sufocamento. Né? Depois, a criança ela vai ficando muito dependente de nós. E a nossa ideia é ajudar a crescer. Então, eu quero que o meu filho consiga, né, fazer as coisas sem depender de mim, sem depender de estar na minha cama. Evidente, se a gente tem algum filho com alguma questão que precisa da nossa presença no quarto dele, não há problema num primeiro momento. Mas na nossa cama do casal, o ideal é que não. Né? Especialmente porque também pode atrapalhar a dinâmica do próprio casal. Né? Porque com uma criança, algumas questões conjugais ficam bastante complicadas. Depois, ajudar que os nossos filhos não adiem a ida para o quarto. Então, está na hora de dormir, e aí escovamos os dentes. Aí às vezes tem rituais, né? Escovar o dente, leitura em voz alta, cama. Ou jantar, tomar banho, escovar o dente, cama. Né? Então, ajudar que eles cumpram essa rotina. E se a gente tem como que uns despertares, né? Então, se a gente faz jantar, banho, escova o dente, a criança já sabe. Depois de jantar, eu vou tomar banho, depois do banho eu escovo o dente, depois de escovar o dente eu vou para a cama. E ele vai entendendo que é assim que se repete o dia a dia. E aí não tem surpresa, né? Porque a criança, quando ela é pega de surpresa, às vezes ela se recusa, né? Então, ela tá lá brincando, você tem que dormir. Não, mas eu tô brincando, né? Então, ela não entende que ela precisa parar de brincar para dormir. Mas se porventura ela brinca antes de dormir, então a gente pode ir avisando, olha, daqui a pouco é a hora de dormir, ou daqui a pouco a gente vai escovar o dente, porque ela já vai entendendo que ela vai guardar os brinquedos, vai escovar o dente e vai dormir, né? Aos poucos, ir dormindo sem a presença de um adulto, se é o caso, né? Se ela requer a presença do adulto. E, por fim, que consiga dormir a noite inteira sem precisar de nós, dos pais, ou sem ir para a nossa cama. Volto a dizer, com muita paciência e com muita tranquilidade de alma, sabe? Porque às vezes a gente lê isso aqui e pensa, nossa, mas meu filho voltou aí para minha cama. Mas pode ter inúmeros motivos, né? Pode ser um momento de crescimento, pode ser uma gripinha que chegou, né? Então, a gente também pode ter essa calma de, tá doentinho, voltou a aparecer na minha cama. Claro, às vezes teve febre, às vezes ficou com a congestão nasal e perdeu o sono. Então, faz parte, né? Não é que é um processo assim, já conseguiu, é daqui para sempre. Às vezes a gente vai ter que ir retomando. Tudo bem até aqui? Então, seguimos. E aí nós vamos falar da alimentação. Eu confesso que esse é um pilar que me encanta muito. Muito das virtudes nascem deste pilar. Né? E a gente vai falar um pouco disso no próximo slide. A alimentação, evidentemente, ela é uma preocupação muito grande de nós pais, porque nós queremos o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Mas eu queria trazer para vocês alguns outros aspectos. Né? Então, evidentemente, nós que somos pais e mães, desejamos que os nossos filhos comam bem, né? Que se alimentem para que fiquem saudáveis, para que cresçam e tudo mais. Mas eu queria pensar com vocês como isso também pode ajudar nas virtudes. Então, uma questão que sempre aparece com o hábito ou pilar da alimentação é o comer de tudo versus o comer tudo versus o comer de tudo, né? Então, quando é feito o prato da criança, às vezes a criança de fato se sacia antes dela terminar de comer tudo que estava no prato. Isso não é um problema. É evidente, se o pediatra mandou uma determinada quantidade, aí é uma outra questão, mas digo, no normal, né, no convencional, a gente põe um pratinho para a criança comer e às vezes ela não come tudo, mas ela está saciada. O que nós procuramos aqui no colégio fomentar bastante com as crianças e que é trabalhado em tutoria e tem um porquê, é que a criança experimente de tudo que há no prato, por muitos motivos.
primeiro deles é bem simples. Às vezes o que a criança recusava num momento, ela passa a gostar em outro. Né? E às vezes com a propaganda que a professora faz, ou que a mãe faz, ou a avó faz, a criança passa a gostar de um determinado alimento. Né? Então eu me lembro de uma vez que eu estava acompanhando um almoço de primeiro ano, e aí uma professora inventou um picolé de caqui, né? Ela fincou o garfo no pedacinho de caqui e saiu distribuindo para as crianças. E quase todas as crianças comeram o caqui, experimentaram o caqui. Né? E talvez algumas tenham descoberto um gosto pelo caqui, porque aquele momento divertido favoreceu o experimentar de tudo, ainda que não coma tudo. Né? Isso vai ativando as papilas gustativas, ajuda muito também na questão da própria alimentação, mas ajuda a criança a experimentar o novo sem os preconceitos. Né? Então, às vezes a gente que é pai e mãe dá um alimento pela primeira vez, a criança não gosta e a gente assume que ela não gosta. Mas muitas vezes é só uma questão de voltar a apresentar o alimento para a criança. Né? Depois, quando a criança come algo que está no prato e que ela não gosta, mas ela come nem que seja assim, né, um grãozinho, ela está treinando a sua vontade, a sua fortaleza. Como, mesmo sem gostar no sentido físico mesmo, né, da coisa, mesmo sem aquele prazer sensível, mas como porque sou forte, porque ficarei forte. Né? E aí, o nosso marketing ajuda muito. Né? Eu também me lembro de um pai que me contou uma vez que os filhos não gostavam de comer salada. E aí ele contextualizou lá que os heróis... Ele tinha filhos meninos, né? Então que os heróis eram fortes porque comiam salada. E aí a criança comia salada e ia mostrar para o pai, olha como eu tô forte, né? Eu tô forte igual, sei lá, né? O Capitão América. E aí a criança ia a criança ia comendo, mesmo sem ter tanto prazer sensível, mas ia desenvolvendo uma fortaleza que, na verdade, não estava no braço, estava na alma, né? Então, ela vai negando um prazer sensível por um objetivo maior, que, no fundo, é o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Que eles descubram o bem e caminhem para o bem, ainda que, às vezes, a sua sensibilidade os direcione para outro caminho, né? E aí, claro, a nossa casa não precisa ser um quartel-general, né? No sentido de que é proibido beliscar, tem que raspar o prato e tal. Não é isso, né? Mas a gente pode ajudar os nossos filhos a evitar que belisquem, né? Porque beliscando, eles às vezes não comem direito depois da refeição. Então, no normal, né, no dia a dia, o ideal é que não belisquem, mas evidentemente, num dia especial, que tenha, isso pode acontecer, né? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, porque eu estou ouvindo acho que vai passar. E aí, bom, o que comer, onde e como, né? Então, o que comer? A comida convencional, né? Então, claro, arroz, feijão, carninha, salada, legumes, né? Essa variedade que todas as associações de pediatria recomendam que a gente, de pediatria e de nutrição, né? Recomendam que a gente dê para a criança. Que a criança coma sentada, à mesa, utilizando os talheres próprios para a idade, né? Então, claro, a faca, só se for aquela faca infantil, para que ela não se machuque. Num primeiro momento, os garfos que não tem ponta, mas ajudando a criança a que coma e que coma sozinha, né? E que mastigue. Também me lembro de uma mãe, ela não era da escola, mas ela me contou que por uma questão de rotina, durante muito tempo, ela batia no liquidificador a comida do filho, porque ela tinha que buscar outra filha na escola, nessa fase que a gente tem um filho na escola e o outro não, né? E depois isso comprometeu a fala dessa criança, porque como ele não exercitou a mastigação, então não mastigava o duro, né? A carne, a maçã, então ele ficou com com essa musculatura um pouco fragilizada e teve que fazer fono, né? Por um motivo que, claro, a mãe não sabia, mas sem querer ela acabou causando isso na criança. Então, às vezes, porque a gente não sabe, a gente não promove. Então, pode ser um ponto para a gente pensar, né? Eu dou os pedaços, né? Eu deixo meu filho, de fato, comer a maçã assim, né? Quebrando o alimento para que ele ganhe essa musculatura, né? E aí, pensando que não se trata apenas de ser saudável, né? O que já é, de fato, muito importante, mas a alimentação não é só isso. Tá? O ser humano é um ser que se alimenta socialmente. A alimentação, ela tem muita relação com a educação social, com a vida social da criança, do ser humano como um todo, né? Tanto que muitos adultos não gostam de comer sozinhos e não comem, né, se estão sozinhos, porque existe mesmo uma questão que transcende somente a alimentação fisiológica em si, né?
Mas aqui eu queria destacar, para além do social, então, de ser um momento agradável, a família reunida, aquela ideia mesmo de mesa com o pai, a mãe, se é possível, né, os irmãos, para que a gente esteja junto, para que conversemos, para que seja um momento agradável, mas também que seja um momento para eu educar a fortaleza, a vontade do meu filho. Então, aquilo que eu dizia, comer de tudo, ainda que seja só um pouquinho do que não gosta, mas isso o fortalece, né? E, claro, dá muita autoconfiança para a criança. E aí, um pedido especial. A criança, quando ela come assistindo a algo no tablet, no celular, na televisão, ela não percebe o que ela está fazendo, né? Ela não se conscientiza do que ela está fazendo. Então, um ponto que a gente pode ajudar muito os nossos filhos é que eles se alimentem sem a presença dos tablets, dos celulares, das telas, para que eles de fato prestem atenção, saboreiem cada um dos alimentos, sintam a textura, né, sintam o aroma. Isso desenvolve também tem uma questão neuronal de desenvolvimento, mas desenvolve também desenvolve essa percepção, né? E aí ele vai saboreando e vai se abrindo para novas possibilidades. Se ele está na tela, a alimentação fica muito mecânica, né? Então ele come, não percebe o que come, às vezes come até a mais do que devia, porque não percebeu que já deu um momento de saciedade, né? Então tem uma relação muito grande entre o uso de telas na alimentação e o índice de obesidade na infância e na adolescência, né? Então, claro, bom, no mundo adulto também, né? Mas que se a gente sabe, a gente pode ajudá-los, né? Então, é evidente, não é que não pode comer pipoca assistindo um filminho em família, né? Não é que é proibido, não é isso. Mas se a gente evita que a alimentação principal, né, que as refeições principais aconteçam assim, nós favorecemos o desenvolvimento dos nossos filhos. Tudo bem até aqui? Algum comentário, dúvida? Vocês podem... essa aula é interativa, se vocês quiserem perguntar, eu tô aqui para isso. Tudo ótimo por aqui. Eu adoro quando vocês me respondem, porque pelo menos eu sei que eu tenho gente me assistindo. Higiene. Então, quando eu pesquisei, né, higiene infantil, me apareceu esses pezinhos na água, e aí eu lembrei dos meus bebês. É tão gostoso dar banho em criança, né, aquela coisa da banheira e tudo, o cheirinho da criança pós-banho, né? Porque a higiene é um pilar, né? Evidente que nós estamos num meio social em que a higiene está muito presente. Então, aqui não se trata, né, essa não costuma ser uma questão. Então, a gente vai pensar muito mais na autonomia da higiene, né? Quando a gente fala de higiene, a gente está pensando essencialmente nisso aqui. No banho, na escovação dos dentes, no uso do vaso sanitário, no asseio e na apresentação pessoal, né? Então, os nossos filhos, quando nascem, obviamente, são banhados por nós, são trocados por nós, são vestidos por nós. Mas aos poucos, conforme eles vão crescendo, e a gente já falou disso, eles vão sentindo muito prazer ao fazer as coisas sozinhos, né? Então, nós vamos começar pela ideia do desfraude, né? Alguns de vocês são pais de maternal 1, que é a fase do desfraude, né? E os pediatras costumam dizer, a criança vai dando sinais de que ela pode ser desfraldada e as professoras percebem muito, né? Também me lembro de uma família que ficou muito agradecida à professora por toda a ajuda que ela deu no processo de desfraude, né? Então, a professora muitas vezes percebe por quê. Nota que a criança já manifesta vontade, quer copiar os amigos, né? A criança é muito mimética, então ela faz por mímese mesmo. Os amiguinhos da sala estão desfraldando, ela começa a querer ser desfraldada também, né? Então, já pode ser que a tutora dos filhos de vocês que tem crianças no maternal 1 comente, seria interessante desfraldar, vocês estão pensando no desfraude, vocês podem contar muito com a escola nesse sentido. As nossas professoras têm muita experiência em desfraude, em conduzir a criança ao banheiro, em ajudá-la a lembrar, a perceber-se. Então, é um momento muito especial na vida da criança, e a criança, ela aproveita esse momento, né? Então, a criança ir sozinha ao banheiro é um momento de conquista, né? E o nosso papel é ajudá-la a, de fato, conquistar. Então, quando vocês forem fazer o desfraude, quando chegar esse momento, os pediatras normalmente dão as orientações, né, de que a gente leve a criança ao banheiro no primeiro dia, com alguns alarmes que nos lembrem para que o xixi não escape, né? Depois a criança vai percebendo que ela não tem mais a fralda e ela vai começando a avisar, eu quero ir ao banheiro, né? Eu preciso ir ao banheiro, e assim a gente vai conseguindo fazer o processo.
Depois que a criança faz esse processo de não depender mais da fralda, entra o momento de ajudá-la a se limpar, né? Especialmente aí no caso as meninas quando fazem xixi, né? E depois a limpeza das fezes ela é um pouquinho mais demorada, né? Ela não é imediata. No maternal 1, normalmente a criança ela já tem autonomia para se limpar do xixi, né? Mas para se limpar da evacuação é necessário que algum adulto faça. Ela ainda não tem essa autonomia, né? Mais para frente, lá pelo jardim 2, é que na metade do jardim 2, normalmente a criança já consegue fazer essa limpeza e normalmente ela passa para o primeiro ano com isso já internalizado. Tá? Mas ao longo do maternal 2 para o jardim 1, a criança vai aprendendo a tomar banho sozinha, né? E aí ela toma banho com a nossa supervisão. Então, tem algumas famílias que gostam muito de ter bastante, usar sabonete líquido com esponja para que a criança veja que ela de fato se ensaboou, né? Às vezes põe um espelhinho para a criança ver que ela já ensaboou a cabeça. Se é uma menina com cabelo muito comprido, aí às vezes ela precisa de mais tempo da nossa supervisão, né? Mas normalmente a criança, ainda na educação infantil, precisa da supervisão ao banho, ainda que ela já consiga tomar banho sozinha, né? Antes disso, ou junto disso, ela começa a aprender a se trocar. Então, ela aprende a pôr a calça, aprende a pôr a saia, né? Ou o short, a camiseta, a calcinha ou a cueca, depois aprende a pôr a meia, aprende a pôr o tênis. Aí, com o tempo, mais lá para o final do processo, ela aprende também a amarrar os sapatos, né? E aqui na escola, as crianças, elas escovam o dente sozinhas, né? Porque elas voltam do almoço e tem o momento da escovação. Evidente que a gente muitas vezes precisa escovar o dente delas à noite, né? Mas é bom dar um momento para que elas escovem sozinhas e depois a gente vai dar a escovada final, vamos dizer assim, né? Porque elas também vão aprendendo a descobrir onde estão os dentinhos, onde que ela tem que escovar, que ela não precisa morder a escova, né? Então, tudo isso, todos esses processos que para nós às vezes podem parecer não, são automáticos, para a criança é uma descoberta. Então, ela vai descobrindo como faz. Ela vai descobrindo como que ela limpa, e ela vai se alegrando com isso. As crianças limpinhas, elas descansam melhor, né? Então, é uma experiência que a gente adulto tem, né? A gente trabalha o dia inteiro, muitas vezes quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente quer fazer, ainda que às vezes não seja possível, mas é tomar um banho, né? Então, tomar um banho, tirar a roupa do dia, pôr uma roupa limpinha, né? E a gente escuta isso muito, né? Eu não consigo dormir sem tomar banho, claro, né? Porque o nosso corpo, ele vai ficando desconfortável. Então, a criança limpinha é uma criança que fica confortável. E aí, muitas vezes, ela vai ter mais estabilidade emocional por causa disso, né? Então, é um ponto de ensino e de atenção nosso que ajuda muito a criança para a sua estabilidade, né? Todos esses pontos que a gente tem falado, se vocês forem notando, vão ajudando a criança a se ordenar, né? Porque a criança que vai se ordenando, de fato, depois ela consegue trilhar um caminho, né? Então, a ordem, claro, né? Não a ordem metódica, né? Mas a ordem e a harmonia, elas são evidentemente melhores do que a desordem, né? Então, quando a gente consegue ajudar a criança a se ordenar, ela também ela também vai passando a depender menos do que ela sente, né? Ela vai conseguindo agir sobre o que ela sente, né? Então, estou incomodado, é porque estou sujo. Então, eu me limpo, fico bem, né? Estou incomodado porque estou com fome. Como bem, me sinto bem, né? E assim vai. Estou irritado porque estou cansado. Durmo bem, me recupero. Então, isso vai ajudando a criança a não ficar dependente dos seus afetos, né? E aí, agora a gente passa para o último pilar, né? Que é o pilar da ordem. Quando a gente fala da ordem, a gente sempre começa pela ordem material, né? Então, a rotina e a ordem mesmo das coisas, né? Então, aqui, quando eu pesquisei, achei uma estante onde essa família guarda os brinquedos, né? Então, a rotina, para a criança, ela é um elemento de segurança. Tanto que quando a gente fala que a criança ela vai entrar na escola ou vai voltar para a escola, a importância da família manter uma rotina, né? Muitas vezes a gente escuta isso nas tutorias também. Como é a rotina no final de semana? Porque às vezes a criança volta muito instável na segunda-feira porque viveu um final de semana sem rotina. Eu sei que hoje em dia falar de rotina é quase politicamente incorreto, né? Porque a gente existe uma mentalidade de que a gente devia viver com mais maleabilidade, que rotina é uma coisa ruim, né? Mas a bem da verdade é que a rotina é um elemento de estrutura para a criança,
né? Então, a criança, quando a gente visita as salas lá no infantil, as crianças, elas acompanham a rotina do dia. E elas falam, agora a gente vai fazer isso, ou a gente pulou isso. Por que a gente pulou isso, né? Elas querem saber o porquê, né? Porque elas saberem o que elas vão fazer dá muita segurança, dá muita tranquilidade. Então, a rotina é importante por esse motivo, ela dá segurança para a criança. Então, a criança ela não fica na imprevisibilidade, o que é que vai acontecer agora? Ela não fica com essa questão porque ela sabe, né? Então, depois do almoço, pensando aqui na criança maternal, depois do almoço eu escovo os dentes e vou para a soneca. Então, ela já sabe, né? Então, não tem um elemento de surpresa. Subiu do almoço e agora vocês vão dormir, né? Ela vai entendendo, sempre depois do almoço é o momento da caminha na sala, a sala está mais escurinha, então ela vai reconhecendo o que acontece. Como que a gente monta uma rotina? Quando a gente tem filhos pequenos, a gente monta a rotina em função do horário das crianças, né? Por mais que nós sejamos os adultos, justamente por isso, a gente olha para os horários das crianças e a gente monta a rotina a partir disso. Então, o ideal é que a gente tenha um horário, a gente comece pelo horário de dormir, né? Então, a criança tem um horário para dormir, que precisa ser cedo, né? Então, tem muitos especialistas que dizem depois das 8 já é muito tarde, né? Então, a criança precisa dormir cedo. E aí, dorme, então, daí eu calculo mais ou menos o tempo que ela acorda e planejo o dia. Então, as refeições precisam ser mais ou menos no mesmo horário, né? A soneca, se ainda fazem, então, precisa também acontecer mais ou menos no mesmo horário. Porque senão a criança vai acontecendo isso. Além da imprevisibilidade, o cansaço e a fome vão comprometendo o bem-estar emocional da criança, né? Evidente. Camila, mas no final de semana eu preciso seguir uma rotina? Com esses marcos, sim. Sono, alimentação, né? Sim. Agora, é evidente, a brincadeira, o passeio vão ser elementos que não vão ser sempre os mesmos e tá tudo bem, né? Depois, pensar, tem uma psiquiatra, se chama Paula Camposan, que fala muito de ordem, obediência, né? Dos hábitos na educação infantil também. Ela trabalha mais com adultos, mas ela tem muitas aulas voltadas para a educação dos filhos. E ela fala das regras e dos combinados, né? E me encanta muito essa diferenciação. Porque ela pede para os pais, e vai ser o meu pedido para vocês, que vocês pensem assim, o que é inegociável na nossa família? Então, é inegociável que não se pode bater no irmão, por exemplo, né? Normalmente isso é inegociável. Então, isso vai ser uma regra, né? Não é permitido desrespeitar o irmão, bater no irmão ou na irmã. Então, se acontece, qual vai ser a consequência? Porque aqui nós temos uma regra, né? É uma questão inegociável. Agora, nós também podemos ter os combinados. Então, sei lá, né? A criança terminou de brincar, ela vai guardar os brinquedos. É inegociável? Se ela não guarda, ela precisa ter uma consequência ou basta eu ir lá e lembrar, olha, você precisa guardar os brinquedos, né? E existem as boas maneiras. Então, por exemplo, a criança vai sentar, vai comer, vai se limpar conforme ela vai comendo, vai comer com o talher, não com a mão, né? Mas é evidente, é um processo. Então, se ela, porventura, pega um alimento com a mão, não precisa ter uma consequência. A gente vai só lembrá-la, né? Filho, olha, a gente come com garfinho, né? Filha, sei lá, né? Vocês me entendem? Então, aqui eu vou deixar uma lição. Tem várias coisas aqui que podem ser lição de casa, né? Porque vocês podem pensar, puxa, preciso arrumar o sono do meu filho, ou não, preciso cuidar da alimentação, ou de algum hábito de higiene. Nem tem um filho no Jardim 2 que ainda não toma banho sozinho, então vou ensiná-lo. Maravilha, né? Isso vai conforme o que vocês estão percebendo. Mas eu queria deixar um pedido, né? Que vocês pensassem, pai e mãe juntos, quais vão ser as regras e os combinados da nossa casa? O que é inegociável? Que os nossos filhos precisam saber, se for feito, não é aceitável. Então, sei lá, isso pode ser né? Bater no irmão não é aceitável, em nenhuma circunstância. Não importa se está doente, se está com fome, se está com sono. Bater não é aceitável, estou dando um exemplo, né? Agora, combinados, muitas vezes pode acontecer de que se uma situação como uma doença está presente, aí eu posso flexibilizar o combinado. Então, por exemplo, é um combinado que nós nos alimentamos sentados à mesa com os talheres. Mas se a criança está doente, talvez não tenha problema ela comer, sei lá, né, deitadinha ali no sofá, né? Então, não sei, aí a gente vai pensar, na minha casa isso é inegociável ou não é? Né? E aí, a partir do momento que eu defino, junto com meu marido, com a minha esposa, o que é inegociável, o que não é, mas que faz parte da educação, a gente consegue dar ordem para a nossa casa. Porque a nossa reação para uma regra, vai ser para uma regra descumprida, vai ser muito diferente para uma reação de um combinado não cumprido.
Então, se a criança, nesses exemplos que eu dei, bate no irmão, doente ou não, ela vai ter uma consequência porque é inegociável. Mas se ela, porventura, não termina de arrumar os brinquedos, mas ela está doente, ela não é inegociável, porque eu já entendo. Né? Então, é um caminho para a gente pensar quais vão ser os elementos de ordem de comportamento da minha casa. Né? E aí, um pouco para terminar, que talvez alguém queira fazer um comentário ou uma pergunta, né? Existe também a ordem no brincar. Né? E aí, às vezes, a gente... claro, eu volto a dizer, a nossa casa não é um showroom. Então, uma casa que tem crianças pequenas vai ser uma casa com alguns brinquedos fora de lugar. E às vezes as almofadas do sofá também não vão estar no lugar, né? Mas a gente vai pondo momentos de organização, né? Então, aqui na escola tem um costume de que quando eles brincam ou quando eles terminam uma atividade, eles guardam tudo para começar outra, né? E aí, então, eles cantam até uma musiquinha e vão guardando os brinquedos ou vão guardando os materiais da atividade. E a gente pode replicar isso em casa. Então, tem famílias que têm caixas ou tem estante com gavetas onde as crianças colocam as coisas depois que elas brincaram. Mas eu queria destacar uma estratégia que é o brincar de forma segmentada, que é a ideia do brinquei, terminei, guardei. Então, para eu começar outra brincadeira, eu preciso ter guardado o que eu estava brincando antes. Isso funciona, evidentemente, com as crianças um pouquinho mais velhas do que maternal 1, né? Mas funciona também, mas precisa mais do nosso auxílio. Então, a criança, sei lá, está brincando com o joguinho da memória. Aí ela fala, agora eu quero pintar. Tudo bem, então você vai guardar o joguinho da memória na caixinha, terminou de guardar o joguinho, você pode ir lá fazer a sua pintura, né? Então, a gente vai ajudando a criança a termina uma atividade, termino mesmo, guardo tudo e aí começa a outra. Né? Depois, as crianças adoram ajudar a guardar a roupa no armário. Então, a roupa veio dobradinha da lavanderia, então a gente mostra, né, aqui a gaveta das camisetas, sei lá, né, das saias, dos shorts, do uniforme e tal. A criança gosta de guardar e a gente vai ajudando a criança a ordenar o ambiente. A colocar a roupinha suja no cesto, a desvirar a roupa, a dobrar a roupa que foi usada, né? E eu costumo brincar que quando a gente pede para a criança dobrar, ou ela fala, né, mamãe, papai, posso dobrar, sei lá, né, meu short, minha camiseta? Eles não dobram como nós. Não sai assim, retinho, né, geometricamente dobrado. E não tem problema, porque é uma criança dobrando uma roupa, né? Então, uma coisa que costumamos dizer aqui no colégio é a criança dobrou, deixa ela guardar do jeito que ela dobrou. Né? Se ela dobrou direitinho, no sentido de que não embolou, né? Ela de fato tentou dobrar, não tem problema uma bermudinha um pouquinho mal dobrada. É melhor ela conquistar essa habilidade, né? Descobrir que ela é capaz, do que a gente sempre fazer e ela nunca fazer, né? Nunca descobrir como as suas possibilidades. E conforme cresce, claro, o dobrar vai ficar muito melhor, o arrumar as próprias gavetas vai ficar muito melhor, às vezes até melhor do que nós tínhamos pensado. Né? Um último aspecto da ordem que não está aqui, mas que vale muito a pena nós levarmos em consideração é a ideia da obediência como dentro da ordem. Né? Então, a obediência ela faz parte de um respeito da ordem que não é material, que é da ordem enquanto hierarquia familiar, né? A gente tem muitos momentos em que a gente acaba falando de autoridade aqui nas formações, mas eu queria só destacar a seguinte ideia. Assim como a rotina dá muita segurança para a criança, a autoridade do educador também dá. A criança, ela demanda alguém que diga a ela se está certo ou se está errado. Ela fica muito segura quando tem um educador, ou seja, um adulto, né, que pode ser o pai, a mãe, a avó, a babá, a professora, que diz a ela, isso pode, isso não pode, né? Agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Então, dentro dessa ideia da ordem enquanto hierarquia, a criança vai aprendendo o valor da obediência, porque eu obedeço e dá certo. Né? Por isso é tão importante a gente pensar as regras, os combinados e tal, para que a gente não mande algo que vai dar errado. Né? Mas então, só para não deixar passar, dentro do pilar da ordem existe essa vertente, que é a ideia da obediência. Então, eu ajudo o meu filho a obedecer porque ele vai entendendo que aquilo é o melhor. E assim eu exerço o papel de inteligência e vontade auxiliar do meu filho. Eu o ilumino, né? Eu mostro. É melhor assim. Né? Mas, claro, não melhor por mania, no sentido de é melhor guardar assim, porque fica, né, sei lá, os brancos ficam separados dos vermelhos. Não é isso. Né? Não é por mania, é quando de fato é um bem. Né? Então, comer, sei lá, né, comer os legumes faz bem. Então, eu vou ajudá-lo nesse sentido, e aí a obediência entra também aqui dentro desse pilar da ordem.
Eu vou sair dessa tela de apresentação para ver vocês um pouquinho. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, nós temos 5 minutinhos no previsto, né? Ou tirar alguma dúvida, ou uma sugestão, enfim. Estou aqui aberta a ouvir vocês. Olha, temos muitos papais aqui. Que coisa boa. Diga, por favor, Francisco. Tudo bem, sou Francisco, pai do Samuel da Maria. Eu tenho, enfim, nesse momento que você falou, né, da hierarquia, né, eu tenho tido algum problema relacionado à resistência, né, da minha filha, principalmente a acatar as ordens, e também, em alguns momentos, ela solta um palavrão ali. Como que a escola está tratando essa questão do palavrão? Como que vocês vêm lidando? Porque eu sei que, assim, tem o temperamento dela, né, e tem a conduta da escola, né, e eu sempre gosto de ter uma conduta alinhada dentro de casa com a conduta da escola, para a gente falar a mesma língua. Então, esse é um ponto até que eu acabei entrando nas tutorias, mas eu queria ouvir um pouco mais aí. Qual é a idade dos seus filhos, só para eu saber com quem... Maria está no primeiro ano, tem 7, vai fazer 7, o Samuel está no maternal 2, vai fazer 4. Tá. Então, o Samuel é muito diferente da Maria nesse sentido. Porque o Samuel, de fato, ainda não está... a Maria, ela está virando a inteligência, aquela fase que a gente fala, né? Esqueci o nome da palavra agora, mas ela está virando para a idade da inteligência, né? Assim. Então, não que não tenha inteligência antes, né? Mas... então, a Maria talvez... Dá isso, obrigada. Às vezes escapam as palavras da gente. Dá razão. Ela tá entrando nesse momento. Então, existe, de fato, alguns testes, justamente pela faixa etária que ela está. O seu menino, que está no maternal 2, é bem diferente, né? Então, aí, isso exige olhares diferentes. Eu te diria, mesmo você não tendo falado em tutoria, eu te diria, fale com as tutoras, porque elas vão poder te ajudar muito, né? Porque aí vocês alinham mesmo, né? O que nós vamos fazer com os dois. Palavrão não é aceitável. Agora, evidente, eu não sei se são palavrões do mundo adulto ou são palavrões do mundo da criança, né? Porque existe o bobo, tal, que é o do mundo da criança. Então, mesmo do mundo da criança, não é aceito, né? Então, na escola, a gente sempre fala essa palavra, né? Eu não sei exato como cada professora fala, mas essa palavrinha, né? A gente não fala essa palavrinha, o nosso amigo fica triste, a gente vai ajudando a criança a perceber que impacto, geralmente emocional, a palavra causa no amigo. Porque as crianças são muito afetivas, então elas precisam da mensagem emocional, né? Agora, de fato, quando a gente fala obediência, a gente está falando de uma obediência que não é de um general para os seus subalternos, né? Então, não é, a nossa palavra não é uma lei imediatamente acatada. Uma vez nós recebemos aqui na escola uma professora de fomento, e ela falou assim, os meus alunos, eu entro e falo, todos sentados, e eles se sentam. Aí para o meu filho eu falo, sente-se, e ele me mostra a língua, né? E a gente riu um pouco que, claro, os nossos filhos não fazem exatamente como os nossos alunos. Eu sou professora e eu enfrento isso. Às vezes falo, gente, imagina que um aluno meu teria a capacidade de fazer isso que o meu filho está fazendo, né? Então, é normal, né? Ainda mais sendo filho, porque a relação afetiva é muito diferente. Como que a gente ajuda o nosso filho a obedecer? Primeiro, descobrindo se a gente está dando um comando adequado. Por exemplo, para algumas crianças, especialmente as sanguíneas, arrume os brinquedos, é muito vaga essa informação. A criança às vezes precisa de uma informação bem concreta. Filho, guarde os carrinhos na caixa dos carrinhos. Aí depois que ele termina os carrinhos, guarde o Lego, né? E assim vai. Agora, uma criança, sei lá, melancólica, você fala arrume, ela já arrumou, segmentou, pôs tudo na caixa. Então depende muito da criança, né? Mas o primeiro eu te diria isso, verifique se o comando, ele está sendo compreendido pela criança e se ela tem habilidades para realizá-lo. Porque sabe quando mãe faz muito isso? Mas eu já te falei. Quantas vezes eu tenho que te falar que você tem que guardar, sei lá, a sua bermudinha no cesto? A criança às vezes fica pensando, quantas vezes a mamãe falou? E fica tentando contar, porque ela é muito concreta. Enquanto que a gente pensa, mas eu já falei. Mas um pouco eu digo com todo o amor do mundo, tá? Quando eu digo isso. Se a criança não está fazendo, muitas vezes a gente é que vai ter que se mudar, porque o adulto somos nós, né? Então a gente vai ter que descobrir qual é a forma que eu faço o meu filho me entender. Maravilha, falei cortadinho, né? Guarde os carrinhos na caixinha. E ele não guardou. Eu vou lá. Mas eu não preciso ir lá bravo, sabe assim? Eu já falei, tem que guardar os carrinhos. Não, eu vou falar, filho,
acho que você está precisando da minha ajuda. Vamos guardar os carrinhos? E aí pode ser brincando, sabe? Eu vou contar até 30 e vamos ver se a gente consegue guardar todos os carrinhos, né? E às vezes a gente conta rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, aí eles falam, não, mais devagar. E aí a gente consegue que eles obedeçam. Porque às vezes a gente tenta na marra, sabe assim? Põe a sua roupa. Aí a gente fala 5 vezes, ele não põe. Aí a gente fala, eu vou contar até 10, eu duvido você pôr o seu, sei lá, né, o seu short e a sua cuequinha. E aí ele põe, porque entrou no lúdico, que é o que... Ajudar que a obediência aconteça usando o lúdico não é um problema. Porque a gente está educando crianças muito pequenas, né? E às vezes a gente está com a nossa cabeça de adulto. Eu confesso, Francisco, que eu não sei se é exatamente esse o seu caso. E se você quiser, inclusive, eu estou à sua disposição para te ajudar. Mas, de imediato, pensando na idade, especialmente do Samuel, seria isso. Na da mais velha, Maria, explicar os porquês das coisas já ajuda bastante também, sabe? Então, tem um material tem um livro que chama assim 100 planos de ação familiares. E tem um caso lá que eles querem que as crianças ganhem autonomia. E as crianças são todas mais velhas. Então, a família faz um teste de explicar o porquê. Então, por que tem que tomar banho antes de dormir? Por que tem que fazer a lição? Já são um pouquinho mais velhas, já tem lição, né? Então, e aí eles vão dando os porquês. Claro, não é que é imediato, mas como ela já demanda uma razão para fazer, para ela vale a pena gastar, sabe assim, gastar saliva explicando as coisas. Para o menorzinho, eu te diria, não explica muito, ajuda a fazer, ele é pequenininho, né? E às vezes a gente faz o contrário, né? Para o pequenininho a gente fica explicando e para o mais velho a gente manda. Então, não sei se é isso, mas de primeira eu te falaria isso, né? Tá bom, obrigado. Mas se você precisar, estou à sua disposição e te diria, não deixe de falar com as professoras, porque elas podem ajudar muito no concreto do dia a dia, né? Como eu não sou a professora nem de um nem de outro, e aí então elas podem te ajudar muito mais, tá bom? Obrigado. Alguém mais? Diga, Gabriela. Tá mudo, Gabriela. Oi. A minha filha, a Olivia, ela é nova, ela entrou esse ano. E aí eu fico curiosa como ela está se adaptando na escola. Então, toda hora no jantar eu pergunto, filha, como é que foi na escola? Com quem você brincou? O que você fez hoje? Todo dia ela fala, nada. Não sei se é normal isso. É normal. É bastante normal e também depende muito de cada criança, né? Tem criança que conta mais, tem criança que conta menos. Se você quiser testar, talvez perguntar para ela de outra... Quantos anos ela tem? 3. A 3 é pequenininha, Então, assim, ela às vezes nem lembra, sabe? Assim, então, o que você pode fazer? Perguntar para a professora dela algo que ela vai fazer no dia, ou que ela fez, se ela pode te contar pelo Layers mesmo, e aí você pergunta especificamente, sabe? Então, filha, hoje foi o dia que você teve, sei lá, o cooking time. O que você cozinhou com a professora de inglês, com a teacher? Aí pode ser que ela te conte, a gente fez salada de frutas. Entende? Porque ela talvez precise de um despertador mais concreto, né? Então, eu lembro, desculpa contar um exemplo meu, mas o meu filho sempre foi do nada. Foi tudo bem, tudo, tal. Eu para ele, como é menino, eu falei, que aventura você fez hoje na escola? Aí ele contava mais, às vezes ele inventava alguma coisa que eu sabia que não era possível, mas tudo bem, né? Porque faz parte da idade. Então, às vezes é só porque a gente está perguntando muito genérico. Então, a gente às vezes precisa ser mais concreto. Todos os dias eles fazem psicomotricidade. Na sala de psicomotricidade. Então, você pode perguntar, filha, o que você fez hoje? Teve circuito? Você braqueou? Talvez ela não saiba como braquear, ela saiba como trepa, né? Então, se você pergunta assim, talvez ela consiga te contar mais, sabe? Se você já fez tutoria, mas aí você pode perguntar ainda assim, mas se não fez, você pode perguntar, com quem que ela brinca mais? Porque você pode falar, hoje a fulaninha estava lá, o que você fez com ela? Né, na hora do parque? Ou se choveu, hoje não teve parque, onde você ficou? E aí ela consegue te contar, ela tem mais recursos, sabe? Onde eu busco essa informação que a minha mãe está perguntando? Porque às vezes ela não acessa imediatamente, sabe? Tá bom. Imagina. É isso, pessoal? Acho que eu tenho que devolver vocês para as atividades normais, né? Muito obrigada mesmo. Nós temos várias formações chegando, então segunda-feira que vem tem a discussão do Clube do Livro. Vocês vão ter uma overdose de mim, porque sou eu novamente, mas a Ana Carolina
Fará comigo, então vai ser um pouco mais interativo. E aí depois, aí só nas outras semanas, então nós temos um tempinho. Mas para os que puderem, aguardaremos vocês na segunda-feira. Muito obrigada, bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Então, eu pingava aqui, Vê. Eu pus no 17 para dar uma refrescada aqui. Deu certo, né?